De joelhos diante do túmulo das trigêmeas do milionário, uma pobre menina chora em silêncio. Mas por trás de suas lágrimas existe um segredo que pode mudar tudo. Se você gosta de histórias emocionantes, se inscreva no canal e comente de onde você está nos ouvindo. Continuando. Capítulo 1. Encontros no silêncio. O sol de fim de tarde pintava o céu de São Paulo com tons alaranjados quando Eduardo Mendonça atravessou os portões do Cemitério da Consolação. Como em todas as segundas-feiras nos últimos 2 anos, seu corpo seguia um caminho automático, enquanto sua mente vagava entre lembranças e arrependimentos. Os passos firmes, apesar do peso invisível sobre os ombros, denunciavam o homem de negócios que ele era lá fora, CEO da Mendotech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Aos 47 anos, Eduardo tinha conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Terno impecável, relógio suíço, carro importado esperando do lado de fora. Mas nada disso importava agora. Ali, entre lápides e ciprestes, ele era apenas um pai de luto, caminhando em direção ao túmulo de suas filhas. "Minhas meninas", murmurou, ao se aproximar da lápide de mármore branco onde estavam gravados 3 nomes: Beatriz, Bianca e Bruna Mendonça. 16 anos, 2007-2023. Eduardo se ajoelhou, depositando 3 rosas brancas, uma para cada filha. Trigêmeas idênticas, exceto pelos laços coloridos que usavam desde pequenas para que todos as distinguissem. Beatriz, a do laço vermelho, a mais decidida, a do laço azul, a sonhadora. E Bruna, a do laço amarelo, a mediadora da paz. "Como o tempo passa devagar sem vocês", ele sussurrou, ajeitando as flores. "A empresa bateu recorde de lucros no trimestre. Expandimos para Chile e Argentina." As palavras saíam mecânicas, como relatórios apresentados em reuniões de diretoria. Eduardo fazia isso toda semana, contar às filhas sobre seus sucessos profissionais, como se de alguma forma isso pudesse preencher o vazio, justificar que ele continuava vivendo enquanto elas não. "O conselho quer que eu considere a proposta da Multiglobal, uma fusão que triplicaria nosso valor de mercado." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "Mas não consigo me concentrar nas reuniões. Tudo parece tão insignificante." A brisa da tarde agitou as folhas de um ipê próximo. O cemitério estava quase vazio àquela hora. Era por isso que Eduardo escolhia sempre o mesmo horário. Não queria plateia para sua dor. Não queria olhares de piedade ou, pior, de curiosidade. Não era todo dia que se via um dos homens mais poderosos do país de joelhos, falando com uma pedra. "Já faz 2 anos, 1 mês e 17 dias, ele continuou, passando os dedos sobre as letras gravadas na lápide. "E ainda espero ouvir vocês chegando em casa, discutindo sobre quem vai usar o banheiro primeiro." Eduardo fechou os olhos, deixando que as memórias o inundassem. O barulho de passos adolescentes correndo pela casa, risadas sincronizadas, discussões sobre garotos, roupas, músicas, as apresentações de balé de Bianca, as competições de natação de Beatriz, as aulas de piano de Bruna. Momentos que nunca mais voltariam. Mas o que realmente o devastava não eram apenas as lembranças das filhas vivas. Era o pensamento constante sobre o que elas não viveriam. Não haveria formatura, faculdade, primeiros empregos, casamentos, netos. Todo um futuro apagado em uma única noite chuvosa, quando o motorista da limusine que as levava de volta de uma festa perdeu o controle em uma curva da Marginal Pinheiros. Eduardo abriu os olhos, tentando afastar a imagem do carro destruído que ainda o assombrava em pesadelos. Foi quando ouviu um soluço abafado vindo de algum lugar próximo. Ele se endireitou, olhando ao redor. O som parecia vir de trás de uma árvore a poucos metros dali. Movido pela curiosidade, Eduardo se levantou e caminhou silenciosamente na direção do ruído. Contornando o tronco largo do ipê, ele se deparou com uma cena que o deixou paralisado. Uma menina pequena, não mais que 7 ou 8 anos, estava agachada diante da lápide de suas filhas, do outro lado. Ela tinha a pele morena, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo mal feito, e usava um vestido simples, de algodão estampado, já desbotado de tantas lavagens. Em seus braços, um coelhinho de pelúcia surrado, faltando um olho. Seus pés calçavam sandálias de plástico,
daquelas vendidas em mercadinhos de bairro. A menina não ouviu imediatamente. Continuou sussurrando algo para o túmulo, como se conversasse com alguém que podia ouvi-la. Depois, com cuidado, tirou do bolso do vestido uma pequena flor amarela, provavelmente colhida do caminho, e a colocou sobre a lápide. "Quem é você?" Eduardo perguntou finalmente, sua voz mais áspera do que pretendia. A menina se assustou, quase caindo para trás. Seus olhos grandes se arregalaram ainda mais, cheios de medo. Por um momento parecia que ela ia sair correndo. Mas então ela se recompôs e ficou de pé, apertando o coelhinho contra o peito. "Desculpa, moço. Eu só vim visitar minhas amigas", ela respondeu, com uma voz fina e trêmula. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Amigas? Suas filhas?" "Suas amigas?" Ele repetiu, A menina confuso. assentiu, Olhando para a lápide. "Abia, Abi e Abru", ela disse, como se fossem nomes óbvios. "Eu venho conversar com elas quase todo dia depois da escola." Eduardo sentiu o coração acelerar. Aqueles eram os apelidos que apenas pessoas muito próximas usavam para se referir às suas filhas. E as 3 letras iniciais gravadas na lápide não revelavam os nomes completos para um estranho qualquer. "Como você as conhecia?" perguntou, dando um passo à frente. A menina recuou um pouco, cautelosa. "No parque, elas sempre brincavam comigo quando a minha mãe limpava a casa da tia delas." Eduardo franziu o senho. "Tia?" Suas filhas não tinham tias próximas. Sua única irmã morava em Portugal há anos. E a ex-esposa, Cristina, era filha única. "Que tia?" ele perguntou, tentando suavizar o tom de voz para não assustar ainda mais a criança. "A tia bonita que usava roupa chique", a menina explicou, como se fosse óbvio. "Minha mãe limpava a casa dela. A Bia falou que ela era irmã da mãe delas." Mais confuso ainda, Cristina não tinha irmãs. Seria possível que a menina estivesse inventando tudo aquilo? Mas como saberia os apelidos das meninas? "Qual é o seu nome?" Ele tentou novamente, abaixando-se para ficar na altura da criança. "Júlia", ela respondeu, ainda abraçada ao coelho de pelúcia. Depois, como quem se lembra de algo importante, acrescentou: "A Bia, a do laço vermelho. Ela me salvou uma vez." O coração de Eduardo quase parou. "Como assim te salvou?" Júlia mordeu o lábio inferior, como se hesitasse em continuar. Seus olhos escuros, grandes e expressivos pareciam muito mais velhos que seu pequeno corpo. "Eu caí na piscina da tia. Não sabia nadar. A Bia pulou e me tirou de lá", ela disse, e então baixou a voz como se contasse um segredo. "Ela disse que tinha que me contar uma coisa importante sobre o pai dela, mas a tia chegou e ficou brava." Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Beatriz, sua filha mais atlética, campeã júnior de natação do clube, salvando esta menina de um afogamento. Uma menina que ele jamais vira antes. "Quando foi isso, Júlia?" "Pouco antes delas irem para o céu", respondeu a menina com a simplicidade cruel das crianças ao falar da morte. Um grito interrompeu a conversa. "Júlia! Júlia! Onde você se meteu, menina?" A voz feminina vinha da entrada principal do cemitério. A menina olhou naquela direção alarmada. "É a tia Neide, preciso ir", ela disse. E então, para a surpresa de Eduardo, estendeu a pequena mão e tocou a dele brevemente. "O senhor é o pai delas, né? A Bia falava muito do senhor." Antes que Eduardo pudesse responder, Júlia já corria entre as lápides, o coelhinho de pelúcia balançando em seu braço. Ele ficou ali, paralisado, olhando-a desaparecer na distância. Foi somente depois de alguns minutos que Eduardo notou algo na grama, próximo aonde a menina estivera agachada. Abaixou-se para pegar. Era uma fotografia. Mesmo com a pouca luz do entardecer, seu coração reconheceu imediatamente suas 3 filhas, sorridentes, usando seus tradicionais laços coloridos no cabelo. Estavam em um parque que ele não reconhecia, e ao lado delas, a mesma menina, Júlia, um pouco mais nova, abraçada a elas. E atrás do grupo, parcialmente visível, uma mulher elegante que Eduardo jamais tinha visto. Com mãos trêmulas, ele virou a foto. No verso, escrito com letra infantil e instável, uma frase que fez seu sangue gelar. "Papai, essa é minha irmã." Eduardo olhou novamente para o túmulo de suas filhas, depois para a foto em suas mãos. A cabeça latejava com 1000 perguntas sem resposta.
Como suas filhas conheciam esta menina? Por que a chamavam de irmã? Quem era a mulher na foto? E o que Beatriz queria lhe contar sobre ele? Guardando a foto no bolso interno do paletó, Eduardo pegou o celular e discou um número que não usava há muito tempo. Rogério, é o Eduardo. Preciso dos seus serviços novamente. É urgente. Na outra linha, o antigo investigador particular que anos atrás ajudara Eduardo a descobrir as traições de Cristina durante o divórcio, parecia surpreso com a ligação. Estou aposentado, Eduardo, veio a resposta hesitante. Eu dobro o que você cobrava, é sobre minhas filhas. Houve uma pausa antes da resposta. Me encontre no lugar de sempre em 1 hora. Eduardo desligou, olhando uma última vez para o túmulo das filhas, antes de caminhar rapidamente para a saída. O céu agora estava quase completamente escuro, mas pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu uma fagulha diferente acender em seu peito. Não era apenas dor. Era algo que havia esquecido como se sentia. Era propósito. O Café Colombo ficava no centro antigo da cidade, em uma rua estreita, onde o tempo parecia ter parado na década de 1950. Mesas de madeira escura, garçons idosos de gravata borboleta e uma clientela fiel que preferia o amargor autêntico de um café brasileiro às versões gourmet das cafeterias modernas. Eduardo chegou 20 minutos antes do combinado. Sentou-se em uma mesa nos fundos, de costas para a parede e de frente para a porta. Hábito adquirido depois que se tornou um nome conhecido nos negócios. Pediu um café puro e esperou, a mente ainda processando o encontro inusitado no cemitério. Rogério Almeida entrou pontualmente, como sempre fazia. Aos 65 anos, mantinha a postura ereta e o olhar atento de quem passou a vida observando pessoas. Vestia um terno cinza bem cortado, mas sem ostentação, e carregava uma pasta de couro surrada que Eduardo conhecia bem. 15 anos de aposentadoria e você ainda é pontual como um relógio suíço, Eduardo comentou quando o outro se sentou. Velhos hábitos, Rogério respondeu com um meio sorriso, fazendo um sinal para o garçom. O mesmo de sempre, João, disse, e o garçom assentiu, afastando-se. Os 2 homens se conheciam havia mais de 20 anos. Eduardo era ainda um empresário em ascensão quando contratou Rogério pela primeira vez para investigar um sócio que suspeitava estar desviando fundos. Desde então, o investigador se tornara uma espécie de recurso de confiança para situações delicadas, incluindo a descoberta das infidelidades de Cristina, ex-esposa de Eduardo e mãe das trigêmeas. Você não parece bem, Eduardo, observou Rogério, estudando o rosto do antigo cliente. E não é só o luto, tem algo novo. Eduardo assentiu, tirando a fotografia do bolso e colocando-a sobre a mesa. Encontrei uma menina hoje no cemitério. Ela estava visitando o túmulo das minhas filhas. Disse que eram suas amigas. Rogério pegou a foto, examinando-a cuidadosamente através dos óculos de leitura que tirou do bolso do paletó. E esta inscrição no verso? Não sei. Parece a letra da Beatriz, minha filha mais velha. Bom, mais velha por 4 minutos. O investigador virou a foto algumas vezes, analisando os detalhes. Você não reconhece a mulher ao fundo? Eduardo balançou a cabeça. Nunca a vi na vida. A menina disse que a mãe dela trabalhava para uma tia das minhas filhas, mas Cristina não tem irmãs. Rogério levantou uma sobrancelha. Interessante. E a menina tem nome? Júlia. Deve ter uns 7 ou 8 anos. Parecia pobre. Roupa simples, um brinquedo velho. Estava com uma mulher que chamou de Tia Neide. O garçom voltou, trazendo um conhaque para Rogério. O velho investigador agradeceu com um aceno e tomou um pequeno gole antes de continuar. O que exatamente você quer que eu descubra? Eduardo inclinou-se sobre a mesa, baixando a voz. Tudo. Quem é esta menina? Como ela conhecia minhas filhas? Por que Beatriz a chamou de irmã? Quem é a mulher na foto? Fez uma pausa, seus olhos endurecendo. E o mais importante, ela mencionou que Beatriz queria me contar algo sobre mim. Algo importante. Poderia ser apenas imaginação de criança, ponderou Rogério. Ela sabia os apelidos das minhas filhas, sabia qual delas usava o laço vermelho. Disse que Beatriz a salvou de um afogamento na piscina desta tal tia. É específico demais. Rogério tomou outro gole do conhaque, pensativo. Vou precisar da foto. Tenho uma cópia digital no celular, disse Eduardo, já tirando o aparelho do bolso.
Acabei de fazer antes de vir. Enquanto Eduardo enviava a imagem para o e-mail de Rogério, o investigador abriu sua pasta e tirou um bloco de notas antigo. Alguma outra informação que possa me ajudar? Detalhes sobre a mulher que buscou a menina no cemitério? Roupas, sotaque, qualquer coisa. Eduardo tentou se lembrar. Não a vi. Só ouvi a voz chamando pela Júlia. Nome de Neide ou algo assim. E a menina? Características físicas, roupas, modo de falar? Pele morena clara, cabelo cacheado escuro, olhos grandes, castanhos, vestido simples de algodão estampado, sandálias de plástico, um coelho de pelúcia velho, faltando um olho. Falava como alguém simples, mas articulada para a idade. Rogério anotava tudo com rapidez, sua caligrafia inclinada preenchendo a página. O que mais a menina disse sobre suas filhas? Eduardo sentiu um nó na garganta. Que visitava o túmulo delas quase todos os dias depois da escola. Que eram suas amigas. Que isso aconteceu pouco antes delas irem para o céu. A expressão de Rogério se suavizou por um momento. Sinto muito reabrir essas feridas, Eduardo. Elas nunca fecharam, respondeu Eduardo, olhando pela janela do café para a noite que já havia caído lá fora. Mas pela primeira vez em 2 anos, sinto que talvez exista algo que eu não saiba. Algo que poderia... Ele não completou a frase. Não queria dizer em voz alta que tinha uma esperança súbita de que, talvez, a morte de suas filhas não fosse o acidente que todos acreditavam. Seria loucura. Seria abrir uma porta para um tipo de dor ainda mais profunda. Rogério pareceu entender o não dito. Fechou seu bloco de notas e guardou a caneta. Vou começar imediatamente. Com a foto, posso usar reconhecimento facial para tentar identificar a mulher ao fundo. Quanto à menina, com o primeiro nome e a descrição, talvez eu possa rastrear registros escolares na região próxima ao cemitério. Dinheiro não é problema, Eduardo garantiu. Nunca foi, respondeu Rogério com um sorriso discreto, terminando seu conhaque. Mas é bom lembrar que às vezes o que descobrimos não é o que queremos ouvir. Eduardo assentiu gravemente. Só quero a verdade, qualquer que seja ela. Enquanto Rogério se levantava para sair, Eduardo o deteve com uma pergunta final. Quanto tempo você acha que vai levar? O investigador considerou por um momento. Se a menina realmente frequenta o cemitério com regularidade, posso ter algumas respostas em dias. Para o quadro completo, 1 semana, talvez 2. Mantenha-me informado diariamente, pediu Eduardo, estendendo a mão. Rogério a apertou firmemente. Como nos velhos tempos. Quando o investigador saiu do café, Eduardo permaneceu sentado, olhando para sua xícara de café intocada, já fria. Tirou novamente a fotografia do bolso e estudou os rostos de suas filhas. Os sorrisos idênticos, os olhos brilhantes, cheios de vida. E ao lado delas, uma menina desconhecida que elas chamaram de irmã. Pela primeira vez desde o acidente, Eduardo sentiu que talvez o destino lhe oferecesse, se não respostas, pelo menos um novo propósito. Descobrir a verdade sobre suas filhas, mesmo que essa verdade trouxesse mais dor do que alívio. Pagou a conta e saiu para a noite paulistana, a cidade iluminada contrastando com a escuridão que habitava dentro dele. No caminho para o carro, seu celular tocou. Era Rogério. Já tem algo? Eduardo atendeu, surpreso pela rapidez. Apenas uma coincidência interessante. Há 4 anos, uma mulher chamada Helena Souza, 32 anos, morreu de parada cardíaca súbita. Era empregada doméstica. Deixou uma filha de 3 anos chamada Júlia, que foi morar com a tia materna, Neide Souza. Eduardo sentiu um arrepio. É como isso se conecta conosco. Helena trabalhou por 5 anos como assistente pessoal para uma mulher chamada Diana Alves. Eduardo parou de andar, apoiando-se em uma parede próxima. Diana Alves, a irmã de Cristina? Não, respondeu Rogério, e Eduardo podia ouvir o som de teclas sendo digitadas do outro lado da linha. Mais curiosamente, Diana Alves foi casada com Vitor Alves, que trabalhou brevemente na Mendotec há cerca de 10 anos. E mais interessante ainda, Diana Alves faleceu em um incêndio em sua casa de praia em Ubatuba, há 8 meses. Eduardo tentou processar a informação.
Não se lembrava de nenhum Victor Alves, mas sua empresa tinha centenas de funcionários ao longo dos anos. Continue investigando, ele disse finalmente. Amanhã estarei no cemitério no mesmo horário. Talvez a menina apareça novamente. Tenha cuidado, advertiu Rogério. Se há mais nessa história do que parece, não sabemos quem mais pode estar observando. Eduardo desligou e entrou em seu carro. No retrovisor observou seu próprio rosto, notando como havia envelhecido nos últimos 2 anos. As rugas mais profundas, os cabelos grisalhos nas têmporas, os olhos que perderam o brilho. O que vocês estavam tentando me dizer, minhas meninas? Ele murmurou, ligando o motor. Na fotografia sobre o banco do passageiro, 3 sorrisos idênticos pareciam guardar segredos que apenas começavam a se revelar. E à noite, cúmplice silenciosa, guardava as respostas que Eduardo Mendonça estava apenas começando a buscar. Capítulo 2. Segredos desenterrados. A mansão de Eduardo no Morumbi permanecia silenciosa, como uma catedral vazia. Desde a morte das filhas, ele havia dispensado quase todos os funcionários. Não suportava ouvir passos pelos corredores que não fossem os delas. Agora apenas Dona Zulmira, a governanta que cuidava da casa há mais de 20 anos, e Antônio, o motorista e segurança, permaneciam. Era o suficiente para um homem que vivia mais no escritório do que em casa. Naquela manhã, Eduardo acordou antes do despertador. Após uma noite de sonhos confusos onde suas filhas corriam por um labirinto, sempre fora de seu alcance, chamando por uma irmã que ele não conhecia. Sentou-se na beirada da cama, esfregando o rosto com as mãos. O relógio digital marcava 5h47 da manhã. Levantou-se e caminhou até o closet, onde uma parede inteira era coberta por fotografias das trigêmeas em diferentes momentos de suas vidas. Do nascimento à adolescência, cada marco estava ali. O primeiro dia de aula, aniversários, viagens, competições esportivas, apresentações escolares. Um mosaico de memórias congeladas no tempo. O que mais não sei sobre vocês? Murmurou tocando uma foto onde as 3, com cerca de 14 anos, posavam sorridentes em frente à Torre Eiffel durante uma viagem em família. Seu celular vibrou sobre o criado mudo. Era uma mensagem de Rogério. Acessei os registros da assistência social. Júlia Souza, 7 anos, órfã, sob tutela da tia materna, Neide Souza, 48 anos, doméstica. Moram em Paraisópolis. A menina estuda na Escola Municipal Paulo Freire. E tem mais. Encontrei um registro de ocorrência de 2 anos atrás. Um possível afogamento evitado em uma piscina particular. A criança era Júlia. Eduardo sentiu o coração acelerar. A história da menina se confirmava. Suas filhas realmente a conheciam. O salvamento na piscina havia acontecido. Ele desceu para a cozinha, onde Dona Zulmira já preparava café, como fazia todos os dias religiosamente, às 6 da manhã. Bom dia, seu Eduardo, ela cumprimentou, surpresa por vê-lo acordado tão cedo. Não dormiu bem? Não muito, Zulmira, ele respondeu, servindo-se de café. Você se lembra se minhas filhas mencionaram alguma vez uma amiga chamada Júlia? Uma menina mais nova, talvez de família humilde? A governanta franziu a testa pensativa. As meninas tinham tantas amigas, doutor, mas deixe-me ver. Ela parou de mexer a panela de mingau de aveia, olhando para o teto como se pudesse encontrar a resposta lá. Tinha uma pequena que elas mencionaram algumas vezes. Achei estranho na época, porque não parecia ser do círculo social delas. Lembro da Bianca dizendo que precisavam comprar um presente para essa tal menina. Um brinquedo, acho. Um coelho de pelúcia? Eduardo arriscou. Os olhos de Zulmira se iluminaram. Isso mesmo, um coelhinho cor de caramelo. A Beatriz insistiu que precisava ter um lacinho vermelho igual ao dela. Ela sorriu com a lembrança. Elas eram tão generosas, suas meninas. Eduardo sentiu um nó na garganta. Elas mencionaram como conheceram essa menina? Zulmira serviu o mingau em uma tigela e colocou na frente de Eduardo com um gesto maternal que fazia desde que ele era um jovem empresário solteiro. Acho que falaram algo sobre a mãe da menina trabalhar para a dona Cristina. Ou seria para uma amiga dela, não tenho certeza. Ela deu de ombros. Sabe como é conversa de adolescente, doutor? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eduardo comeu automaticamente, a mente processando as informações. Cristina havia mantido uma casa separada mesmo durante o casamento, para manter minha independência,
ela dizia. Mesmo após o nascimento das trigêmeas, ela insistira em manter o apartamento no Itaim Bibi, onde passava vários dias por semana, supostamente cuidando de seus projetos de decoração de interiores. Na época, Eduardo estava ocupado demais construindo seu império tecnológico para questionar os arranjos da esposa. E depois, quando descobriu suas traições, já era tarde demais. As meninas haviam nascido e ele não queria perturbar suas vidas com um divórcio conturbado. Preferiu esperar até que completassem 12 anos para finalmente separar-se de Cristina. Doutor Eduardo, a voz de Zulmira o trouxe de volta ao presente. Está tudo bem? O senhor mal tocou no café. Só pensando, Zulmira, ele respondeu forçando um sorriso. Diga ao Antônio que não preciso dele hoje. Vou dirigir. Meia hora depois, Eduardo estava sentado em seu carro em frente a um pequeno escritório no bairro da Liberdade. O letreiro discreto dizia apenas Nascimento Advocacia. Era 7h15 da manhã, cedo demais para visitas, mas Eduardo sabia que Carlos Nascimento, assim como ele, era um madrugador crônico. Não se enganou. Ao tocar a campainha, a porta foi aberta pelo próprio Carlos, um homem de 60 e poucos anos, cabelos brancos perfeitamente aparados e olhos atentos por trás dos óculos de armação fina. Eduardo, o advogado parecia surpreso. Aconteceu alguma coisa? Preciso verificar alguns documentos do meu divórcio, Eduardo respondeu entrando no escritório sem esperar convite, e alguns outros do testamento de Cristina. Carlos fechou a porta, ajustando a gravata sobre a camisa social que já vestia, apesar do horário. Você sabe que é meu dever de advogado manter sigilo sobre... Carlos! Eduardo o interrompeu virando-se para encará-lo. Conheço você há 20 anos. Fui seu primeiro grande cliente quando abriu este escritório. Preciso de respostas, e você é o único que pode me ajudar. O advogado suspirou, indicando uma cadeira para Eduardo sentar. O que exatamente você está procurando? Quero saber se Cristina tinha alguma propriedade que eu não conhecia, especificamente uma casa com piscina, onde ela poderia ter levado nossas filhas ocasionalmente, talvez durante aqueles finais de semana de qualidade, que ela tanto insistia em ter sozinha com elas. Carlos retirou seus óculos e limpou as lentes com um lenço, um gesto que Eduardo conhecia bem. Era o que fazia quando precisava ganhar tempo para organizar os pensamentos. Durante o inventário após a morte de Cristina e das meninas, catalogamos todos os bens, ele disse cuidadosamente. O apartamento no Itaim, que ficou para a fundação que você criou em nome delas, a casa de praia em Guarujá, que foi vendida conforme sua instrução, e as ações da empresa de decoração, que também foram para a fundação. E se ela tivesse algo em nome de outra pessoa? Talvez uma amiga ou... Eduardo hesitou. Uma irmã? O advogado franziu o senho. Cristina não tinha irmãos, Eduardo. Você sabe disso. E se ela tivesse, Carlos? Uma meia-irmã, talvez? Alguém que ela nunca mencionou? Carlos abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa, etiquetada com o nome de Eduardo. Deixe-me verificar alguns documentos, ele disse, folheando papéis. Quando Cristina contratou meus serviços para o divórcio, tive que fazer uma investigação completa sobre seus antecedentes familiares para questões de herança. Ele parou em uma página específica. Aqui, Cristina Almeida Campos, nascida em 17 de maio de 1979, em São Paulo. Filha de Augusto Campos e Maria Helena Almeida. Ambos falecidos. Nenhum irmão documentado. Eduardo bateu na mesa com frustração. E se ela tivesse uma irmã por parte de pai? Ou mesmo uma prima próxima que ela tratava como irmã? Carlos fechou a pasta, olhando seriamente para Eduardo. O que está acontecendo, Eduardo? Por que essas perguntas agora, depois de todo esse tempo? Eduardo hesitou, mas decidiu que precisava de aliados. Tirou a fotografia do bolso e entregou a Carlos. Encontrei uma menina ontem no cemitério. Ela conhecia minhas filhas. Disse que eram suas amigas. E esta foto... Ele apontou para a inscrição no verso. Parece sugerir que elas a consideravam uma irmã. Carlos estudou a fotografia, a expressão cada vez mais preocupada. E esta mulher ao fundo? Não faço ideia, mas meu investigador descobriu que uma mulher chamada Helena Souza, que era mãe desta menina, Júlia,
Trabalhou como assistente pessoal para uma tal de Diana Alves, que por sua vez foi casada com um homem que trabalhou brevemente na Mendotech. O advogado levantou o olhar rapidamente. Diana Alves, tem certeza desse nome? O tom de Carlos fez Eduardo se inclinar para a frente. Sim, por quê? Você a conhece? Carlos se levantou e caminhou até um arquivo metálico no canto da sala. Abriu uma gaveta, mexeu em algumas pastas e retirou um documento fino. Durante o processo de divórcio, houve uma transferência suspeita da conta de Cristina. Uma quantia considerável, R$ 200 mil, para uma mulher chamada Diana Alves. Na época, Cristina alegou que era um investimento em um negócio de decoração. Você não quis contestar porque estava focado na custódia das meninas. Eduardo pegou o documento examinando-o. Ali estava, uma transferência bancária de Cristina para Diana Alves, datada de abril de 2013. Cerca de 3 meses antes da finalização do divórcio. Por que você não me falou disso na época? Carlos deu de ombros. Falei, Eduardo. Você disse que 200 mil era troco de pão comparado ao que queria. A guarda das trigêmeas. Suas palavras exatas foram: deixe-a ficar com o dinheiro, eu fico com minhas filhas. Eduardo se lembrava agora. Aqueles meses tinham sido um borrão de raiva, traição e determinação para proteger as meninas dos escândalos que poderiam surgir se pressionasse Cristina demais. Você tem o endereço dessa Diana? Carlos balançou a cabeça. Não no documento, apenas os dados bancários. Eduardo guardou a fotografia de volta no bolso. Obrigado, Carlos. Isso já ajuda. Eduardo, o advogado chamou quando ele já se dirigia à porta. Tenha cuidado. Mexer no passado às vezes traz à tona coisas que preferíamos não saber. Eduardo assentiu e saiu para a manhã que já clareava em São Paulo. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Rogério. Descoberta importante. Diana Alves não era apenas conhecida de Cristina. De acordo com registros de DNA encontrados em um processo de paternidade arquivado, elas eram meias-irmãs, por parte de pai. Augusto Campos teve um caso extraconjugal que resultou no nascimento de Diana, 3 anos depois de Cristina. O processo foi resolvido com um acordo confidencial quando Diana tinha 18 anos. Eduardo parou no meio da calçada, relendo a mensagem 2 vezes para ter certeza. Cristina tinha uma meia-irmã. Uma meia-irmã que ela nunca mencionou, com quem aparentemente mantinha contato e para quem transferiu uma quantia considerável de dinheiro pouco antes do divórcio. Ele digitou rapidamente uma resposta. Onde Diana vivia antes do incêndio? A resposta veio quase instantaneamente. Tinha uma casa em Alphaville e um apartamento no Jardins. A casa de praia em Ubatuba foi onde ocorreu o incêndio que supostamente a matou. Estou verificando se há alguma inconsistência no relatório da perícia. Eduardo entrou no carro e sentou-se, tentando organizar os pensamentos. As conexões começavam a se formar. Cristina tinha uma meia-irmã secreta, Diana. Diana empregava a mãe de Júlia, Helena. De alguma forma, suas filhas conheceram Júlia e a consideravam uma irmã. E então todas as adultas envolvidas nesta história estavam mortas. Cristina e as trigêmeas no acidente de carro, Helena de uma parada cardíaca repentina e Diana em um incêndio. Coincidência demais para seu gosto. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Eduardo Mendonça. Senhor Mendonça? Uma voz feminina, ansiosa. Meu nome é Neide Souza. Sou tia da Júlia. Ela me contou que conversou com o senhor ontem no cemitério. Eduardo sentiu o pulso acelerar. Sim, conversamos brevemente. Por favor. A voz da mulher parecia trêmula. Preciso falar com o senhor. É importante. Sobre suas filhas e minha sobrinha. Estou ouvindo. Não por telefone. Não é seguro. Ela fez uma pausa. O senhor pode nos encontrar? Hoje? Eduardo hesitou apenas por 1 segundo. Onde e quando? Na pracinha em frente à Escola Municipal Paulo Freire, em Paraisópolis, às 4 da tarde, quando Júlia sair da aula. Por favor, venha sozinho. Estarei lá, Eduardo garantiu. Mas antes me diga, como conseguiu meu número? Houve um breve silêncio antes da resposta. Helena, a mãe de Júlia, deixou um envelope lacrado comigo. Disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria entrar em contato com o senhor. Seu número estava lá, junto com
Outras coisas que o senhor precisa ver. A ligação foi encerrada antes que Eduardo pudesse fazer mais perguntas. Ele ficou olhando para o telefone por alguns instantes, tentando processar o que acabara de ouvir. Um envelope deixado por Helena, a mãe falecida de Júlia, com seu número de telefone e instruções para contatá-lo em caso de morte dela. Isso mudava tudo. Eduardo enviou uma mensagem rápida para Rogério, informando sobre o telefonema e o encontro marcado. A resposta veio em segundos. Não vá sozinho. Pode ser uma armadilha. Eduardo considerou a possibilidade. Mas algo em seu instinto dizia que Neide Souza estava genuinamente assustada. E se ela tinha informações sobre suas filhas, ele precisava arriscar. Estarei bem, respondeu. Apenas fique de prontidão. Te mando minha localização em tempo real. O restante da manhã se arrastou enquanto Eduardo tentava se concentrar no trabalho. 2 reuniões importantes com investidores estrangeiros, uma videoconferência com a equipe de desenvolvimento e uma pilha de documentos para assinar. Mas sua mente estava a quilômetros dali, perdida em um labirinto de segredos familiares e mortes misteriosas. Às 2 da tarde não conseguiu mais fingir interesse nos assuntos da empresa. Disse à sua assistente que tinha uma emergência pessoal e saiu, dirigindo sem destino pelas ruas congestionadas de São Paulo, tentando organizar os fatos. Cristina, sua ex-esposa, tinha uma meia-irmã secreta chamada Diana. Diana empregava Helena, mãe de Júlia. Suas filhas conheciam Júlia e a consideravam uma irmã. Helena morreu de parada cardíaca há 4 anos. Cristina e as trigêmeas morreram no acidente há 2 anos. Diana morreu em um incêndio há 8 meses. Helena deixou um envelope para Eduardo, caso algo lhe acontecesse. Quantas coincidências seriam necessárias para formar um padrão? Às 15h30, Eduardo estacionou seu carro importado a algumas quadras da escola em Paraisópolis. Não queria chamar atenção desnecessária no bairro de classe baixa. Caminhou até a praça indicada e sentou-se em um banco observando o movimento. A escola era um prédio simples de 2 andares, pintado de azul claro, com um pequeno pátio cercado. Crianças começavam a se aglomerar no portão, esperando o sinal de saída. Às 16h em ponto, o portão se abriu e uma multidão de crianças uniformizadas se espalhou pela rua. Eduardo se levantou, procurando por Júlia entre elas. Alguns minutos depois, viu a menina saindo de mãos dadas com uma mulher negra de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque, vestindo uma saia simples e uma blusa de algodão. Ele se aproximou cautelosamente, não querendo assustá-las. Senhora Souza. Neide Souza. A mulher virou-se rapidamente, os olhos arregalados de apreensão. Quando viu Eduardo, pareceu simultaneamente aliviada e ainda mais nervosa. Senhor Mendonça, ela disse em voz baixa. Obrigada por vir. Júlia, ao lado dela, arregalou os olhos ao reconhecer Eduardo. É o pai da Bia, da Bi e da Bru, exclamou a menina. Neide colocou um dedo sobre os lábios num gesto para que a sobrinha falasse mais baixo. Não podemos conversar aqui, ela disse para Eduardo. Tem um café a 2 quadras daqui. Podemos ir para lá? Eduardo assentiu, seguindo-as. Observou como Júlia caminhava saltitante, aparentemente alheia à atenção dos adultos. Ela carregava a mesma mochila escolar surrada e o coelho de pelúcia, que parecia nunca deixar seus braços. O café era um estabelecimento modesto, frequentado principalmente por trabalhadores locais. Neide escolheu uma mesa nos fundos, longe das janelas. Pediu um café para si e um chocolate quente para Júlia, enquanto Eduardo solicitou apenas um copo d'água. Júlia, meu amor, Neide disse depois que as bebidas chegaram. Por que você não vai brincar ali no cantinho das crianças um pouquinho? A tia precisa conversar com o moço. A menina olhou para Eduardo hesitante. Você vai trazer a Bia, a Bi e a Bru de volta? Ela perguntou com a inocência dolorosa das crianças. Eduardo sentiu o coração apertar. Não, querida. Elas estão no céu, lembra? Não podem voltar. Júlia baixou os olhos, triste. Eu sei. Mas a Bia me disse que mesmo quando as pessoas vão para o céu, elas podem ajudar quem fica aqui. Ela abraçou o coelho de pelúcia com mais força. Foi o que ela me disse quando minha mãe morreu. Neide acariciou os cabelos da sobrinha. Vai brincar um pouquinho, vai. Depois a gente conversa mais, tá bom?
Quando Júlia se afastou relutantemente para a pequena área de crianças no canto do café, Neide voltou-se para Eduardo, o rosto sério. Antes de tudo, senhor Mendonça, preciso saber, o senhor está investigando a morte da minha irmã? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Na verdade, estou investigando o que aconteceu com minhas filhas, mas parece que as histórias estão conectadas de alguma forma. Neide assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Helena, minha irmã, trabalhava como assistente pessoal de Diana Alves. Fazia de tudo. Cuidava da casa, das roupas, da agenda, até de assuntos mais particulares. Ela abaixou a voz. Helena era mãe solteira. O pai de Júlia sumiu antes mesmo dela nascer. Diana ofereceu um bom salário, um quarto na casa dela para as duas morarem, escola boa para Júlia. Era uma oportunidade que minha irmã não podia recusar. E como minhas filhas entraram nessa história? Eduardo perguntou. Diana era irmã da sua ex-esposa, Neide respondeu, olhando-o atentamente para ver sua reação. Isso eu já descobri. Meias irmãs, para ser preciso. Neide pareceu surpresa por ele já saber. Sim, mas pouquíssimas pessoas sabiam dessa conexão. Elas mantinham segredo. Diana vivia como se fosse apenas uma amiga próxima de Cristina. Às vezes, suas filhas iam à casa de Diana nos fins de semana. Foi assim que conheceram Júlia. Eduardo tomou um gole de água, tentando manter a calma. E a amizade entre elas? Um leve sorriso passou pelo rosto cansado de Neide. As meninas adoravam Júlia. Mesmo sendo bem mais velhas, tinham paciência com ela. Ensinavam coisas, traziam presentes. Especialmente Beatriz, a do laço vermelho. Ela e Júlia tinham uma conexão especial. Júlia mencionou que Beatriz a salvou de um afogamento. O rosto de Neide escureceu. Foi há pouco mais de 2 anos. Diana estava dando uma festa na piscina. Júlia não sabia nadar direito, mas adorava a água. Ninguém percebeu quando ela escorregou e caiu na parte funda. Beatriz foi a única que viu e pulou para salvá-la. E depois disso? Depois... Neide hesitou, olhando para Júlia na área de crianças, como que para certificar-se de que ela não podia ouvi-los. Depois, as coisas ficaram estranhas. Helena começou a agir diferente, nervosa, assustada. Algumas vezes eu a encontrava chorando. Quando perguntava o que havia, ela dizia que estava envolvida em algo perigoso, mas não podia sair. Que tipo de coisa perigosa? Eduardo pressionou. Ela nunca entrou em detalhes. Só disse que Diana e Cristina estavam fazendo coisas erradas, que ela tinha descoberto por acidente e que agora sabia demais. Neide engoliu em seco. 2 semanas depois dessa conversa, Helena morreu. Parada cardíaca, foi o que disseram. Uma mulher de 32 anos sem histórico de problemas cardíacos. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você acha que ela foi... assassinada? Neide completou, a voz quase um sussurro. Não tenho provas, mas no dia anterior à sua morte, Helena veio até minha casa. Estava apavorada. Disse que precisava me dar algo para guardar. Ela abriu a bolsa e retirou um envelope pardo gasto nas bordas. Isso aqui. Disse que, se algo acontecesse com ela, eu deveria entregar a você, e apenas a você. Mas eu não sabia quem era você, até Júlia mencionar seu encontro no cemitério. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Você olhou o conteúdo? Neide balançou a cabeça. Está lacrado como ela deixou. Disse que era perigoso demais abrir. Eduardo virou o envelope. Havia um selo de cera vermelho, com o que parecia ser uma inicial estilizada. Um H elaborado. Por que ela quis que você entregasse isso a mim especificamente? Não sei, Neide respondeu honestamente. Mas Helena disse algo estranho naquele último dia. Disse: ele tem o direito de saber a verdade sobre sua família, antes que seja tarde demais para as meninas também. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. E 2 semanas depois da morte dela, suas filhas e sua ex-esposa sofreram o acidente, Neide completou, lágrimas nos olhos. Não acredito em coincidências, Sr. Mendonça, e desde então vivo com medo. Medo de que um dia venham atrás de Júlia também. Ela é a única testemunha viva do que quer que seja que aconteceu naquela casa. Eduardo olhou para a menina, que brincava alegremente com outras crianças,
inconsciente da conversa sombria que ocorria a poucos metros. Você tem algum lugar seguro para ir? Parentes em outra cidade, talvez? Neide balançou a cabeça. Sou diarista, Sr. Mendonça. Mal consigo pagar o aluguel do nosso quartinho. E tenho medo de fugir. E se nos encontrarem assim mesmo? Ao menos aqui, conheço os vizinhos, as pessoas da comunidade. Há alguma proteção nisso. Eduardo tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem rápida para Rogério. Preciso de segurança para 2 pessoas imediatamente. Discreta, mas eficaz. Guardando o telefone, ele olhou novamente para Neide. Vou garantir que vocês estejam protegidas. E vou descobrir o que há neste envelope. Se for o que suspeito, pode haver provas suficientes para levar à justiça quem quer que tenha feito isso com nossas famílias. Neide pareceu aliviada, mas ainda apreensiva. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Ela disse, inclinando-se ainda mais perto. Algo que Júlia me contou recentemente, mas que eu não entendi na época. Ela disse que, no dia em que Beatriz a salvou da piscina, ouviu sua filha discutindo com Diana e Cristina. Disse que Beatriz gritou, ele tem o direito de saber que ela é sua filha também. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Sua filha? Qual filha? Júlia. Você está dizendo que... Não estou dizendo nada, Neide interrompeu. Estou apenas repetindo o que uma criança de 7 anos me contou. Pode não significar nada, ou pode significar tudo. Eduardo olhou novamente para Júlia, estudando seus traços com mais atenção. O formato dos olhos, o sorriso, o jeito de inclinar a cabeça quando se concentrava em algo. Havia algo vagamente familiar, mas poderia ser apenas sua imaginação trabalhando sob influência da sugestão de Neide. Agradeço sua honestidade, ele disse finalmente. Há sua coragem em me contatar. Neide deu um pequeno sorriso triste. Não é coragem, Sr. Mendonça, é desespero. Não tenho mais para onde correr. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era Rogério. Estou na esquina do café, disse o investigador sem preâmbulos. Tem um carro preto parado do outro lado da rua há 20 minutos. 2 homens dentro, observando a entrada. Não gosto disso. Eduardo levantou-se imediatamente. Temos que sair daqui, agora. Neide percebeu a urgência em sua voz e chamou Júlia. Qual o problema? Perguntou, já pegando sua bolsa. Pode ser nada, mas não vamos arriscar. Eduardo olhou ao redor, procurando uma saída alternativa. Viu uma porta nos fundos, provavelmente levando à cozinha. Vamos por ali. Ele tirou algumas notas da carteira, deixou-as sobre a mesa e conduziu Neide e Júlia em direção aos fundos. A garçonete tentou protestar quando eles passaram pela porta da cozinha, mas Eduardo murmurou algo sobre uma emergência familiar e continuou andando. Saíram por uma porta de serviço para um beco estreito, repleto de lixeiras e caixas vazias. Eduardo digitou outra mensagem rápida para Rogério, informando sobre a rota de fuga. Tem um carro me esperando na próxima rua, disse Rogério pelo telefone quando Eduardo ligou. Cinza, placa final 33887. Vou distrair os suspeitos. Tenha cuidado, Eduardo pediu, guiando Neide e Júlia pelo labirinto de becos de Paraisópolis. Sempre tenho, respondeu Rogério antes de desligar. Júlia olhava para Eduardo com olhos arregalados de medo e excitação. Estamos fugindo dos homens maus? Ela perguntou sem fôlego. Eduardo trocou um olhar com Neide antes de responder. É só precaução, querida. Como um jogo, entende? Temos que chegar ao carro do meu amigo sem que ninguém nos veja. A menina assentiu solenemente, apertando o coelho de pelúcia contra o peito. O senhor Coelho e eu somos bons em nos esconder, ela sussurrou. A gente brincava de esconde-esconde com a Bia, a Bi e a Bru. Elas sempre me achavam, porque eu ria muito. Apesar da tensão, Eduardo sentiu uma pontada de ternura. Essa criança tinha sido amada por suas filhas. Isso, mais do que qualquer teste de DNA ou revelação chocante, significava algo profundo para ele. Eles chegaram à rua paralela, onde um sedã cinza os aguardava, motor ligado. Eduardo abriu a porta traseira, ajudando Neide e Júlia a entrarem antes de se acomodar no banco do passageiro. Ao volante estava uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos curtos, olhos atentos. Márcia, ela se apresentou brevemente. Rogério me pediu para levá-los a um lugar seguro. Obrigado,
Eduardo respondeu, ainda olhando pelo retrovisor para ter certeza de que não foram seguidos. Para onde vamos? Tenho um flat em nome de uma empresa fantasma, totalmente anônimo. Vocês ficarão lá até Rogério garantir que é seguro se moverem. Enquanto o carro se afastava rapidamente de Paraisópolis, Eduardo olhou para o envelope em suas mãos. Tantos segredos, tantas mortes, e no centro de tudo, uma pergunta que ele mal ousava formular completamente em sua mente. Seria possível que Júlia fosse mais do que a amiga de suas filhas? Seria ela realmente sua irmã, como sugeria a foto? E se fosse, quem era o pai? No banco de trás, Júlia adormeceu, exausta pela adrenalina da fuga. Sua cabeça descansava no colo de Neide, que acariciava seus cabelos com ternura. O envelope pesava na mão de Eduardo como se fosse feito de chumbo, não de papel. Qualquer que fosse a verdade contida ali dentro, uma coisa era certa. Nada seria como antes depois que ele a descobrisse. Capítulo 3. Verdades dolorosas. O flat ficava no 17º andar de um prédio comercial, na região da Faria Lima. Sem identificação na porta, apenas um número. 1705. O espaço era impessoal, mas confortável. Sala de estar com sofá-cama, cozinha americana, um quarto. As janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade que começava a acender suas luzes no crepúsculo. Márcia mostrou a eles o sistema de segurança. 2 fechaduras, interfone com câmera, alarme conectado a uma central privada. Não usem seus celulares pessoais, ela instruiu, entregando a Eduardo 2 aparelhos novos ainda na caixa. Estes são seguros. Apenas 3 números estão programados. O meu, o de Rogério e o da central de segurança. Rogério estará aqui em breve. Júlia explorava o apartamento com curiosidade infantil, abrindo armários, testando o controle da televisão, saltando experimentalmente no sofá quando achava que ninguém estava olhando. Quanto tempo precisamos ficar aqui? Perguntou Neide, observando a sobrinha. Até termos certeza de que não estão sendo perseguidos, Márcia respondeu. Há comida na geladeira e roupas básicas nos armários. Eduardo olhava pela janela, vendo a cidade transformada em um mar de luzes. Em algum lugar lá embaixo, alguém poderia estar procurando por eles. Alguém que já havia tirado tantas vidas. Como eles nos encontraram no café? Ele perguntou a Márcia. A mulher cruzou os braços, apoiando-se na parede. 2 homens no carro, como Rogério disse. Um terceiro entrou depois de vocês. Tipo executivo, terno caro. Ficou no balcão fingindo ler o jornal, mas estava claramente observando vocês. Ela fez uma pausa. Enviamos fotos para análise de reconhecimento facial. Rogério trará os resultados. Quando Márcia saiu, prometendo voltar pela manhã com suprimentos, Eduardo finalmente se sentou no sofá. O envelope ainda estava em suas mãos, intacto. Parte dele queria rasgá-lo imediatamente, descobrir de uma vez todas as verdades que escondia. Outra parte temia o que encontraria. A campainha interrompeu seus pensamentos. Era Rogério. Assim que entrou no apartamento, o investigador foi direto ao assunto. Identificamos um dos homens do carro, Victor Alves, empresário do ramo imobiliário. E adivinha? Ex-marido de Diana Alves, a suposta meia-irmã falecida da sua ex-esposa. Eduardo sentiu o estômago afundar. Suposta? Rogério colocou sua pasta no sofá e retirou alguns documentos. Estive verificando os relatórios do incêndio que supostamente matou Diana há 8 meses. O corpo estava carbonizado além do reconhecimento. A identificação foi feita apenas por objetos pessoais e pela localização, mas não houve teste de DNA. Você está sugerindo que ela pode estar viva? Estou sugerindo que nada nesta história é o que parece. Rogério olhou significativamente para o envelope na mão de Eduardo. É isso que Helena deixou para você? Eduardo assentiu, mostrando o selo intacto. Vamos abrir de uma vez, decidiu. Precisamos saber com o que estamos lidando. Com cuidado, Eduardo quebrou o selo de cera e abriu o envelope. Dentro havia vários documentos, uma carta manuscrita e um pendrive. Pegou primeiro a carta. A caligrafia era pequena e apressada, como se escrita por alguém com pressa ou medo. Senhor Mendonça, meu nome é Helena Souza. Se está lendo isto, é porque não estou mais viva para contar-lhe pessoalmente o que descobri. Trabalhei por 6 anos como assistente pessoal de Diana Alves.
meia-irmã de sua ex-esposa Cristina. Durante esse tempo, testemunhei e, infelizmente, ajudei em atividades que agora sei serem criminosas. Diana e Cristina, junto com o marido de Diana, Victor, estão envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro, usando a Mendotech como fachada. Victor trabalhou brevemente na sua empresa anos atrás, tempo suficiente para criar acessos fantasmas aos sistemas financeiros. Eles têm desviado milhões ao longo dos anos. Mas há um segredo ainda maior que precisa saber, por mais doloroso que seja. Diana não é apenas meia-irmã de Cristina. Ela teve um caso com o senhor há cerca de 8 anos, durante uma conferência de tecnologia em Nova York, quando você e Cristina estavam separados temporariamente. O senhor talvez se lembre dela como Daniela, o nome que usou naquela ocasião. Desse breve encontro nasceu minha Júlia. Sim, senhor Mendonça. Júlia é sua filha biológica. Quando Diana descobriu a gravidez, Cristina já havia retornado para você. Diana estava desesperada, recém-divorciada de Victor e com problemas financeiros. Cristina ofereceu dinheiro para que Diana escondesse a criança e nunca revelasse a verdade. Foi quando entrei nessa história. Diana me ofereceu um acordo. Eu criaria a criança como minha, em troca de silêncio absoluto. Aceitei, porque acabara de perder meu bebê em um aborto espontâneo e estava devastada. Júlia foi minha salvação. Amei-a como filha verdadeira desde o primeiro momento. Tudo mudou quando suas filhas descobriram acidentalmente sobre Júlia. As meninas ficaram fascinadas com ela. Beatriz, especialmente, desenvolveu uma conexão imediata. No dia do afogamento, Beatriz confrontou Diana e Cristina. Eu ouvi parte da conversa. Beatriz gritou que Júlia era meia-irmã delas, que o senhor era o pai e que tinha o direito de saber. 2 semanas depois, descobri planos para um acidente que silenciaria as meninas. Confrontei Diana, que admitiu a conspiração. Tentei avisar Cristina, pensando que ela ao menos protegeria as próprias filhas, mas ela estava tão envolvida quanto Diana. No pendrive encontrará todas as provas: documentos financeiros, e-mails incriminadores, gravações de conversas e, o mais importante, uma gravação onde Diana e Victor discutem os detalhes do acidente que matou suas filhas e Cristina, que não estava no carro naquele dia, como todos pensam. A passageira era uma funcionária deles, fisicamente semelhante a Cristina, com documentos falsos. Cristina e Diana estão vivas, escondidas, provavelmente preparando-se para desaparecer com o dinheiro que acumularam todos esses anos. Procure a verdade. Proteja a Júlia. Ela é tudo o que resta de sua linhagem agora. Helena Souza. Eduardo deixou a carta cair no chão, seu corpo inteiro tremendo. Neide, que lera por cima de seu ombro, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena, a minha irmã, guardando esse segredo todo esse tempo. Rogério já estava verificando os outros documentos do envelope. O teste de DNA está aqui, ele disse em voz baixa. Confirma tudo. Eduardo não conseguia processar. Júlia, sua filha, suas trigêmeas, assassinadas porque descobriram a verdade. Cristina, viva, conspiradora na morte das próprias filhas. Tio. A voz pequena o tirou de seus pensamentos. Júlia estava parada ao seu lado, olhando para ele com aqueles enormes olhos castanhos, olhos que agora ele percebia serem estranhamente similares aos seus próprios. Você está triste? Ela perguntou, estendendo seu coelho de pelúcia. O senhor coelho ajuda quando estou triste. Você pode emprestar ele um pouquinho. Eduardo sentiu algo quebrar dentro dele. Ajoelhou-se para ficar na altura dela e, sem pensar, puxou-a para um abraço. Júlia, após um momento de surpresa, retribuiu, seus pequenos braços circulando o pescoço dele. Obrigado, ele sussurrou. Mas acho que o senhor coelho precisa ficar com você. Quando se afastou, viu que Júlia o estudava com intensidade, como se tentasse resolver um enigma. Você parece com a foto que a mamãe guardava, ela disse de repente, a que ela olhava quando achava que eu estava dormindo. Eduardo trocou um olhar com Neide, que rapidamente sugeriu que Júlia tomasse um banho antes do jantar. Quando as duas desapareceram no banheiro, Eduardo voltou-se para Rogério. Quero verificar o pendrive, agora. Rogério inseriu o dispositivo no laptop.
Uma pasta apareceu, contendo diversos arquivos meticulosamente organizados. Eduardo apontou para uma pasta intitulada Acidente. Dentro havia um arquivo de áudio marcado como Planejamento Final do MP3. Rogério clicou nele, e as vozes encheram a sala. Tem certeza que o motorista está comprado? Uma voz feminina, fria e calculista. Absolutamente. Recebeu metade adiantado. Receberá o resto quando terminar o serviço. Sabe que deve parecer um acidente. Uma voz masculina. E quanto a Cristina, ela não pode estar no carro, obviamente. Já resolvemos isso. Ana tem aproximadamente a mesma aparência. Com o cabelo certo e os documentos de Cristina, ninguém questionará. As meninas, uma terceira voz, que Eduardo reconheceu imediatamente como Cristina. Infelizmente, são danos colaterais necessários. Beatriz sabe demais e as outras duas não ficariam em silêncio. São muito unidas. É todas ou nenhuma. A primeira voz feminina que Eduardo agora entendia ser Diana. Meu Deus, estamos falando das minhas filhas, Cristina, soando perturbada. Filhas que você está disposta a sacrificar pelo nosso plano. Não venha com crises de consciência agora, Cristina. É tarde demais. Se Eduardo descobrir sobre o desvio de dinheiro, todos nós caímos. Se descobrir sobre Júlia, você perde tudo no divórcio. A custódia, a pensão, o status social. O áudio continuou, revelando mais detalhes do plano macabro, incluindo a eliminação de Helena com um problema cardíaco súbito e a certeza de que Eduardo estaria ocupado demais com o luto para perceber o dinheiro desaparecendo. Quando terminou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Eduardo sentia-se nauseado, a garganta fechada. Meu Deus, ele finalmente conseguiu dizer. Há mais, disse Rogério, já examinando outros arquivos. Documentos mostrando transferências de mais de 300 milhões de reais para contas offshore. Um plano completo de fuga. Preciso ir à polícia. Eduardo levantou-se. Não ainda. Rogério o deteve. Precisamos organizar tudo. Garantir que as provas sejam incontestáveis. E mais importante, precisamos proteger Júlia. A menção da menina fez Eduardo olhar na direção do corredor. Sua filha, sua única filha restante. Uma criança que nunca conheceu, que foi mantida longe dele por um esquema cruel. Quanto tempo até termos um caso sólido? Ele perguntou, tentando se concentrar. 1 ou 2 dias, no máximo. Tenho contatos na Polícia Federal, pessoas de confiança. Eduardo assentiu, tentando manter a compostura. E enquanto isso? Enquanto isso, todos ficam aqui, seguros. Neide retornou à sala, informando que Júlia havia finalmente adormecido após o banho e um lanche. Eduardo abriu silenciosamente a porta do quarto para vê-la. A luz fraca do corredor iluminava seu rostinho relaxado no sono, o coelho de pelúcia firmemente abraçado contra o peito. Eu vou te proteger, ele murmurou. Prometo. Fechando a porta, voltou para a sala, onde Rogério organizava metodicamente as provas em seu laptop. Quero que priorize a localização delas, Eduardo instruiu. Cristina e Diana, se ainda estão no país, não podem escapar. Foi quando ouviram um barulho estranho vindo da porta de entrada, um clique metálico. Rogério levantou-se rapidamente, fazendo sinal para ficarem em silêncio. Olhou pelo olho mágico e seu corpo ficou tenso. Há alguém no corredor, ele sussurrou, agachado, mexendo na fechadura. Eduardo sentiu o sangue gelar, sem fazer ruído. Caminhou até o quarto e pegou Júlia nos braços, tentando não acordá-la. Rogério tinha sacado uma arma e indicou uma saída de emergência camuflada na parede do quarto. Precisaram acordar Júlia, que não fez perguntas quando Neide explicou que precisavam brincar de esconde-esconde novamente. Ouviram um estrondo, a porta sendo arrombada. Desceram pela escada de serviço o mais silenciosamente possível. No terceiro patamar, ouviram vozes acima deles e o som de passos. Eles nos seguiram, sussurrou Neide. Eduardo abriu uma porta de manutenção, revelando um corredor técnico mal iluminado. Avançaram rapidamente até encontrar outra escada que os levou ao estacionamento. O sedã cinza de Márcia os aguardava perto da saída. Entraram apressadamente e ela arrancou, desaparecendo no tráfego noturno de São Paulo. Rogério? Perguntou Márcia. Ficou para trás. Distração, Eduardo respondeu. Como nos encontraram tão rápido?
Neide perguntou, ainda tremendo. Os celulares antigos, Eduardo percebeu, podem ter ativado rastreadores remotos. O novo esconderijo era uma casa isolada nos arredores de São Paulo. Rogério os alcançou na manhã seguinte, com notícias importantes. Identificamos documentos de identidade falsos criados dentro da Mendotech para Cristina e Diana. E mais, reservas em nome dessas identidades para um voo saindo de Viracopos hoje à noite, às 23h45 para Madrid. Precisamos interceptá-las, Eduardo disse. Já está sendo providenciado. Meu contato na Polícia Federal, delegado Santos, está organizando uma operação. Durante o dia, agentes se posicionaram discretamente no aeroporto. Eduardo queria estar lá pessoalmente, mas Neide o convenceu a ficar. Júlia precisa de você vivo, ela disse simplesmente. Palavras que mudaram a perspectiva de Eduardo. À noite, acompanharam a operação por atualizações via rádio. Alvos identificados no check-in, passando pelo controle de passaporte, abordagem iniciada, suspeitos detidos, operação bem-sucedida. Eduardo sentiu algo romper dentro dele, uma tensão que carregava há dias, talvez anos. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Neide apertou sua mão. Acabou, ela sussurrou. Uma semana depois, Eduardo entrou em uma sala de interrogatório na Superintendência da Polícia Federal. Cristina estava sentada do outro lado da mesa, algemada, o cabelo tingido de loiro, o rosto mais magro, os olhos duros. 5 minutos, disse o guarda fechando a porta. O silêncio pesou entre eles. Finalmente Cristina falou. Veio se vingar? Vim entender, Eduardo respondeu. Como pôde fazer isso? Eram nossas filhas. Um músculo tremeu no rosto dela. Nunca quis que elas morressem, ela disse, desviando o olhar. Era para ser apenas você, seu império, sua fortuna. Mas estavam no carro, e você sabia, deu a ordem mesmo assim. Cristina ergueu o queixo desafiadora. O que quer que eu diga, que sinto muito, não mudaria nada. E Júlia? Eduardo perguntou. Por que esconder minha filha de mim? Diana sempre foi obcecada por você. Quando descobriu que estava grávida, precisava de dinheiro. Eu precisava de acesso à Mendotech. Foi um arranjo conveniente. Eduardo sentiu náusea ao pensar em Diana usando uma criança, sua filha, como peão em um jogo doentio. Você vai passar o resto da vida na prisão, ele disse calmamente. E enquanto isso, vou criar Júlia. Vou dar a ela o amor que você e Diana negaram. A máscara de Cristina se quebrou momentaneamente. As meninas gostavam dela, ela disse, quase um sussurro. Especialmente Beatriz. Desde o primeiro momento, foi como se soubesse que eram irmãs. Foi por isso que tiveram que morrer, Eduardo completou. Porque Beatriz descobriu a verdade. Cristina não respondeu, mas seus olhos, pela primeira vez, estavam cheios de lágrimas não derramadas. O guarda abriu a porta. O tempo havia acabado. Eduardo levantou-se, olhando uma última vez para a mulher que destruíra sua família. Adeus, Cristina. O único legado que deixou foi Júlia. E mesmo isso não foi por escolha sua. Saiu sem olhar para trás, sentindo-se estranhamente leve. Não era perdão. Nunca seria. Mas era libertação. 2 meses depois, o cemitério da Consolação estava tranquilo sob o sol da tarde. Eduardo caminhava devagar, segurando a mão de Júlia. Neide os seguia, carregando flores. Pararam diante do túmulo das trigêmeas, agora modificado. Além dos nomes originais, havia uma placa adicional. Irmãs eternas, para sempre amadas. Júlia soltou a mão de Eduardo e se ajoelhou diante da lápide, depositando cuidadosamente as flores. Oi, meninas, ela disse com naturalidade. Trouxe margaridas hoje. O papai disse que vocês gostavam. Eduardo sentiu o coração apertar ao ouvir Júlia chamá-lo de papai. Nas semanas após a prisão dos conspiradores, muitas coisas mudaram. Com a ajuda de uma psicóloga, Eduardo contara a verdade a Júlia, de forma adequada à sua idade. Explicou que era seu pai biológico, que Helena a havia criado com amor genuíno e que as amigas do cemitério eram suas meias-irmãs. A menina reagira com uma mistura de confusão, tristeza e, surpreendentemente, alívio. Eu sabia que éramos parecidos, ela dissera.
estudando o rosto de Eduardo. Temos o mesmo jeito de franzir a testa. O arranjo que Eduardo prometera a Neide tornou-se realidade. Uma casa no Morumbi, onde Júlia tinha seu próprio quarto colorido e Neide permanecia presente, uma ponte entre o passado da menina e seu novo presente. Os milhões recuperados das contas offshore foram destinados a uma fundação em nome das Trigêmeas, dedicada a ajudar crianças órfãs. Elas podem me ouvir? Júlia perguntou, olhando para o céu. Acho que sim, respondeu Eduardo, e estão felizes por estarmos juntos agora. Como uma família, completou Júlia com simplicidade. Sim, Eduardo concordou, sentindo uma paz que não experimentava há anos, como uma família. Enquanto caminhavam de volta, Júlia entre Eduardo e Neide, o empresário pensou em como a vida podia ser cruel e generosa ao mesmo tempo. 3 partes de seu coração sempre estariam faltando, mas uma parte inesperada havia sido encontrada. Papai, Júlia chamou puxando sua mão. Ainda vamos fazer aquelas panquecas em formato de coelho que você prometeu? Eduardo sorriu, sentindo algo quente expandir em seu peito. Esperança. Claro que sim, assim que chegarmos em casa. Olhando uma última vez para o cemitério, Eduardo poderia jurar que viu 3 silhuetas juvenis sorrindo entre as lápides. Apenas um truque da luz, provavelmente. O vento agitou suavemente as árvores, como um sussurro de aprovação. E para quem prestasse muita atenção, talvez pudesse ouvir o eco distante de 3 risadas idênticas, abençoando uma família que, embora quebrada e remendada, havia encontrado seu caminho de volta à luz.